Persegue o seu até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei até o fim, te seguirei. Uma devoção sem distração.
a devoção sem distração ao único Deus. Nós levantamos o seu nome, nós levantamos o seu nome aqui nessa cidade, aqui nesse lugar. Nós levantamos o seu nome, nós levantamos o seu nome aqui nesta cidade, aqui nesse lugar. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Mais uma? Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Da minha vida. Boa noite a todos que estão acompanhando nós aqui na Jornada Renovação da Mente. Hoje é a nossa última aula, aula de número 4, onde nós vamos falar sobre prosperidade com propósito. E estou aqui com um amigo, irmão, uma ovelha querida, né, o Gustavo Pilar. Caminha comigo já há aproximadamente uns 7 anos. Nos conduziu aqui, liderou a gente em adoração. E vocês vão entender um pouco sobre essa expressão que a gente tem propagado bastante, que é sermos fervorosos no Espírito e profundos na Palavra. Nós precisamos sempre manter essa chama acesa dentro do nosso coração através de uma vida de oração, uma vida de adoração totalmente entregue ao Senhor. Mas por outro lado também a gente precisa buscar o conhecimento da Palavra, precisamos estar submersos, mergulhando na Palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos trabalhar ao longo desse período. Obrigado, Gustavo. E aí, gente, o que vocês estão pensando aí? O que vocês estão sentindo? E
E a gente tem trabalhado bastante essa questão de sermos fervorosos no Espírito e profundos na palavra. E hoje, nesse fechamento dessa jornada Renovação da Mente, eu quero compartilhar algo que eu acredito que o melhor vinho ele fica guardado para o final, né? Nós vamos falar sobre a prosperidade com propósito, de tudo isso que nós compartilhamos, do que nós aprendemos ao longo dessa jornada aqui, começando falando sobre identidade e propósito na primeira aula. Na segunda aula nós falamos sobre renovação da mente, como nós podemos renovar a nossa mente diariamente. Na terceira aula, que foi ontem, nós falamos sobre vencendo as batalhas na nossa mente e no nosso coração. E hoje tem algo muito poderoso para ser liberado sobre a sua vida e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai falar no seu coração. Antes de mais nada, eu queria saber quem está acompanhando, quem está aqui junto comigo nessa live. Eu quero dar boas-vindas para vocês. A Bruna Ângela, nossa, a Bruna Ângela tá queimando ali, ó, cheio do fogo ali, né? Temos a Lara Vidal, que faz parte da nossa equipe aqui, e ela já colocou ali a hashtag Renovação pela Palavra, viu, gente? A nossa hashtag, nós vamos fazer subir essa hashtag Renovação pela Palavra. Tá lá, Márcia Sampaio, a Daniele Almeida, querida, tá aqui do meu lado. Tá aqui com a gente também a Raíssa Cruz, fervorosos no Espírito e profundos na palavra, gente. É isso que nós queremos trabalhar aqui. Fervorosos no Espírito e profundos na palavra. Márcia Sampaio, de São José dos Campos. A Verusca tá ali com a gente também. Foi aluna nossa da escola Away, que é nossa escola presencial. Quem mais tá aqui? Elane Marques. Ó, minha parente, hein? Nós temos aí, né? Faz parte da família. Fala pra mim de onde vocês estão falando, gente. Luísa Brandão, tá no quarto dia. O Michael Jonathan, ó, tem um visionário com propósito. Milene Ribeiro, quem mais? Maristela Nunes, José Felipe dos Anjos, Guilherme Macieiro, Rafaela Pinheiro, quem mais? Rayane Ramos, salve. Lala Negrete, eu tô acompanhando aqui na minha tela, tá? Por isso que eu tô olhando pro lado aqui. Zion Man, esse é o Man, Zion Man. Regi, José Felipe dos Anjos, João Pessoa Paraíba, Danilo Quiliotaitis, mesmo, você tá falando em línguas, cara. Sejamos cheios do Espírito Santo, é isso aí. Calita Carvalho, Daiane Pires, Felipe Luiz do Carmo, Giovana Matias, quem mais? Cris Goldar, São Gonçalo. Meu Deus, isso já dá nem pra ler de tanto comentário aqui. Gente, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui conosco nessa jornada. Antes de mais nada, eu tenho alguns pedidos para vocês aqui, viu? Vocês que estão me acompanhando. Olha, deixa eu pôr aqui, peraí. Vamos lá. Olha só, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal. Se você não estiver inscrito ainda, clica aí no botão do inscrever-se, clica aí para você ficar conectado conosco através do YouTube. É importantíssimo também você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam também ser alcançadas. Vai lá no botão ali do compartilhar, pega aquele link, manda lá no grupo do WhatsApp da família, da igreja, manda lá pros amigos, chama eles pra cá, fala, cara, vocês precisam participar aqui da jornada Renovação da Mente, tem sido poderoso, tem abençoado muito minha vida e eu tenho certeza que vai abençoar a sua. Então é importante você aqui curtir o nosso vídeo. Pra quê? Para que o YouTube ele entregue para mais pessoas, ele entenda que o nosso conteúdo é relevante. Então eu peço, antes de mais nada, vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo, curtir também o nosso vídeo. Olha só que bacana. Olha lá. Então curta o vídeo, se inscreva no canal e também aproveita e ative o sino para você ser avisado quando tiver algum vídeo novo aqui no canal do YouTube do Cultura, você será avisado com antecedência, beleza, gente? Ótimo. Outros avisos também importantes para passar para vocês é o seguinte: é necessário vocês se cadastrarem no site da Jornada Renovação da Mente. Por quê? Quando você se cadastra, você coloca o seu nome, o seu e-mail e vai abrir uma outra página para você, que é a página para você entrar nos grupos do WhatsApp. Então é importante você se cadastrar para receber
né, agora os conteúdos exclusivos, tá? Nós vamos liberar um e-book lá no canal nosso do WhatsApp. Então é importante você entrar, mas não saia lá do grupo do WhatsApp, tá bom? Outra coisa também que eu quero pedir é para que você printa a tela e você depois marque lá, poste lá nos seus stories e me marca lá, coloca lá meu arroba, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Vamos ver se vai. Para vocês, deixa eu ver aqui se vai. Não tá ainda aqui o botãozinho, pera aí. Vamos ver se eu consigo colocar para vocês verem. Aí, apareceu. Aí o meu usuário lá no Instagram, vai lá, me procura, me marca pra eu saber quem é você. Outra coisa também, quando eu terminar essa live, eu vou fazer um post lá no meu Instagram e aí você comente. Cara, eu tenho recebido muito testemunho do que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Estou muito feliz. Até aqui para nós já valeu a pena, né, termos recebido testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu sou apenas um canal aqui para Deus me usar, para falar com você, para que Deus libere através da minha vida, que não seja os meus pensamentos, mas sejam os pensamentos de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida. Tá bom, gente? Então, vocês estão preparados? Hoje nós vamos falar sobre prosperidade do reino. Eu quero ser bem objetivo, então eu peço que você pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, abra o seu coração e receba todas as chaves de revelações que Deus vai liberar hoje através dessa aula, ok? Então vamos lá, apertem os cintos, nós vamos decolar. Em caso de turbulência no meio do voo, máscaras de oxigênio cairão aí, pegue a sua, porque eu tenho certeza que vai ser poderosíssimo. Bom, nós vamos falar sobre prosperidade com propósito. Já quero começar abrindo as escrituras. Nós vamos lá em Salmos capítulo 1 e vamos ler do versículo 1 ao 3. Salmos 1, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei. Lembra que nós falamos de Josué ontem, que tem prazer na lei e na sua lei medita dia e noite. Todos os dias ele está ali meditando. Lembra que eu falei sobre a arte da meditação? A meditação ocidental, ela vai trabalhar o intelecto. E a meditação oriental, ela vai trabalhar o esvaziamento da mente. Mas a meditação hebraica, ela vai nos levar a uma reflexão da palavra, ao mesmo tempo distraindo, nos desviando das distrações. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Portanto, Deus deseja que você seja próspero em todas áreas da sua vida. Outros versos também nós vemos lá em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Não tenho pensamentos de mal ao teu respeito, mas planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Outra passagem também, Provérbios 28:25 diz: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Lembra que nós falamos sobre vencer as batalhas na nossa mente e nós precisamos ser vulneráveis a Deus, colocar diante de Deus e não diante das redes sociais e das pessoas, né? O nosso medo, a nossa vergonha, a nossa culpa, o desânimo espiritual na qual muitos estão vivendo, colocar diante dele. E ele nos dará pensamentos de paz, né? Guardará o nosso coração e a nossa mente. Ou seja, a prosperidade vem através de confiar em Deus, depositar toda a sua confiança no Senhor. E aqui, para você que está tomando nota, eu quero compartilhar 6 princípios da prosperidade do reino. Afinal, já que nós estamos falando sobre prosperidade com propósito, então o propósito é o reino de Deus.
certo? Então, eu quero compartilhar 6 princípios da prosperidade do reino. O que a Bíblia fala sobre prosperidade? Além desses 3 versos que nós acabamos de citar aqui. Então, eu quero que você pontue aqui para você tomar nota, para que haja uma construção desse entendimento, que de fato você venha prosperar biblicamente, como Deus deseja. Mas antes de avançar um pouco mais, eu queria saber quais são as expectativas de vocês aqui. Coloca aí no comentário o que vocês estão sentindo já da parte de Deus no coração de vocês. Olha só, estamos com 160, que bom que seria. O que houve? Desligou? Não sei não. Tá tomando aqui, tá dando. Opa, peraí. Sinto a energia fluindo através de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão aí, gente? Deu um break aqui, mas acho que já voltou. Fala pra mim se vocês estão aí junto comigo. Galera tá aqui. Estão aí, gente? Meu Deus. Ai, eita, travou não, tamo aqui. Vamos lá. Voltou, tá normal. Bora. Áudio ok, vídeo travou, voltou, beleza. Vamos lá, gente, então, como eu tava falando, eu quero compartilhar 5 princípios da prosperidade do reino aqui com vocês. Lá, primeiro princípio é bênçãos espirituais. Sabe? A gente que veio ouvindo de muitas mensagens, né, por aí a respeito de que Deus quer te abençoar, dá o seu dízimo e Deus te abençoará, faça isso e Deus te abençoará. Cara, isso é uma linguagem baseada em performance. Quando nós nos deparamos em Efésios capítulo 1, verso 3, olha que Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Que ele está falando assim, já nos abençoou. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, não é que ele vai te abençoar, você já é abençoado. Você precisa ter essa mentalidade de que você já é abençoado por Deus. Porque, cara, se você não estiver satisfeito com o que você tem na mão, se você não começar com o que você tem na mão, você sempre vai querer usar a Deus para fazer algo. Ele sempre vai dizer, se eu tivesse mais dinheiro para fazer tal coisa, eu faria. Ele sempre pensa que se ele tivesse algo, ele faria, mas ele nunca começa com algo que ele tem nas mãos. Lembra da primeira multiplicação dos pães? O que acontece? Eles estavam com fome, a multidão, e aí Jesus pergunta para os discípulos, o que vocês têm aí? Ou melhor, os discípulos respondem, mas o que seriam 300 denários para sustentar mais de 3.000 pessoas? Não é o suficiente. E Jesus, então, chega para eles e fala o seguinte, o que vocês têm? Temos, senão, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, ergueu aos céus e deu graças. E depois repartiu e deu aos discípulos. Ou seja, a multiplicação vem por intermédio de gratidão. Se você não nutrir um coração grato, dificilmente você irá multiplicar os recursos que Deus deu nas tuas mãos. E olha só, eles sentaram. Ou seja, é Jesus falando para eles, sentam, porque hoje eu vou operar o milagre da multiplicação, porque eu posso fazer milagres através daquilo que vocês têm na mão. E o que vocês têm na mão é suficiente para multiplicar. Então começa com o que você tem. Sabe? Grandes ministérios, grandes pessoas que a gente admira bastante, eles não começaram agora, eles começaram pequeno, né? E através deles valorizarem os pequenos começos, eles foram trabalhando, amadurecendo a ponto deles causarem hoje um grande impacto, mas qualquer pessoa pode causar um grande impacto, cara. A pessoa mais influente dentro da sua casa é você mesmo, não sou eu. Então você é uma pessoa influente, você é uma pessoa que pode causar um grande impacto em qualquer lugar onde você está. Então o primeiro princípio aqui da prosperidade do reino é bênção espiritual, você já é abençoado. Não é assim,
eu vou dar o meu dízimo para ser abençoado. Não, você já é abençoado, por isso que você dá o seu dízimo, a sua oferta. Então esse é o primeiro ponto, ok? Então, nota aí. Segundo ponto. Segundo ponto de prosperidade do reino é ser cheio do Espírito Santo, meus amigos. Jesus, ele começou o ministério cheio do Espírito Santo. Todas as pessoas que começam no ministério público, elas precisam receber a unção do Espírito Santo, porque sem a unção do Espírito Santo você não é absolutamente nada. Você não dá um passo sequer. Você pode fazer as coisas através da sua experiência, você pode conquistar coisas através da sua experiência, mas outra coisa é você conquistar através da fé no Espírito. É você andar no Espírito, pensar no Espírito. E quando eu falo Espírito, a palavra Espírito no original é ruá, é vento. Sopro, ou seja, ele nos enche de vida antes, quando éramos um corpo prestes a se tornar um cadáver, cara. A gente andava como um zumbi, literalmente. Uma vida, um corpo que anda, mas sem espírito, sem o Espírito Santo. E a palavra santo, ele é a palavra que define a questão de separado. Ou seja, nós somos separados para Deus e não separados de Deus. Tá entendendo? Quando você é salvo, você era um pecador e você se tornou santo. Tanto que Paulo, quando ele escreve as cartas, ele se refere às pessoas da igreja como santos, aos santos de São Paulo, aos santos do Rio de Janeiro, aos santos da Bahia. Mesmo sabendo que eu e você pecamos, mas o pecado não faz mais parte da nossa natureza. Nós não temos mais uma natureza de cometer pecado e sentir prazer no pecado. Então esse segundo ponto de ser cheio do Espírito Santo é importante. Lucas capítulo 11, versículo 13, diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Meu amigo, você acha que Deus ia falar assim, não, eu não vou dar meu Espírito Santo para vocês não, vocês não merecem. E de fato nós não merecemos, né? Porque se merecemos, não seria graça. A graça é recebemos aquilo que nós não merecemos. E o Espírito Santo, ele habita em uma casa limpa. E essa casa limpa vem por intermédio de arrependimento. A mensagem central do Evangelho é arrependimento. Se de fato você quer viver uma vida abundante, uma vida de prosperidade, você precisa se arrepender dos seus pecados, cara. Lembra que eu falei que não adianta você querer viver como livre, ainda mantendo e cultivando uma mente de escravo. Escravo tem comportamento de escravo. Escravo, ele come comida de péssima qualidade. Escravo trabalha em atividades pesadas. Escravo fica extremamente cansado, ele não aprende a descansar. Ele quer desistir, quando na verdade ele deveria descansar. Muitas pessoas, talvez, que estejam aqui comigo, querem desistir, mas não desista. No seu caso, é você descansar. Descansar é desfrutar, estar satisfeito em Deus, ao mesmo tempo que você trabalha. E trabalho nós vimos aqui que é adoração. Em qualquer área de atuação, em qualquer área onde você estiver inserido, através da sua profissão, você está adorando a Deus. Então, esse segundo princípio aqui, que é mais do que um princípio, é uma pessoa, né? O Espírito Santo, meu amigo, isso é doido. O Espírito Santo não adianta, né? Uma igreja que não tem Espírito Santo. Tanto que a igreja só passou a existir a partir de um derramar do Espírito Santo. Se não houver o Espírito Santo, a igreja funciona, mas não flui. O Espírito Santo foi colocado de lado. Talvez você pode falar, mas eu sou o templo do Espírito. Mas muito mais importante do que você ser o templo do Espírito é você se relacionar com o Espírito Santo, cara. É o Espírito de Jesus. É o que nos conecta com o Filho e com o Pai, cara. Nós conhecemos a Jesus porque o Espírito testifica em nosso espírito que Jesus é o Filho de Deus e que nós somos filhos. Nós temos esse selo, fomos selados. O Espírito Santo é o nosso penhor. É o nosso penhor. O que é o penhor? É algo quando você quer receber algo, você tem que entregar algo para o cara da loja de penhor, por exemplo. É uma garantia. Penhor é uma garantia de que Jesus está por vir. Uau, cara, isso é poderoso. Então, esse princípio você precisa nutrir na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo, cara.
batismo no poder do Espírito acontece uma vez, mas ser cheio do Espírito é diário. É a mesma coisa quando um carro ele começa a acabar o combustível, e se acaba o combustível não adianta nem oração, gente. Tem que ir pro posto, né? E no posto você abastece. Sabe, eu aprendi algo bem interessante sobre isso, que se você sempre deixar o tanque de combustível abaixo do nível, você sabia que enferruja a lataria do carro? O que eu quero dizer com isso? Que o seu tanque ele sempre precisa andar cheio. Ele não espere ele chegar na reserva, cara. Sabe? Deixa ele sempre cheio. E essa é uma responsabilidade sua. Deus faz promessas, mas você precisa ter uma fé ativa e responsável, ok? Antes de eu avançar um pouco mais e ir para o terceiro, novamente eu quero pedir para vocês aqui, olha só, que vocês compartilhem esse vídeo. Gente, isso é muito importante, mas muito importante mesmo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa jornada. Algumas pessoas perguntaram aqui sobre se essas lives, né, se essas aulas ficarão salvas. Elas sairão do ar, ok? Então você não vai mais vê-las, que em outro momento elas ficarão poucas horas aqui no ar, então é importantíssimo você assistir. Se você não assistiu as 3 primeiras, é importante você assistir. Então aí você volta para assistir a primeira, segunda, terceira, para pegar a última. Também curta esse vídeo, tá, gente? É importante pro YouTube entender e entregar para mais pessoas que esse conteúdo aqui é relevante, beleza? Vamos então, vamos avançar um pouco mais. Vamos agora para o terceiro princípio da prosperidade do reino. A abundância de graça e paz, cara. Quem anda com espírito de orfandade, com medo, o medo vai gerar o quê? Insegurança, vai roubar a paz dela, cara. Já tomou uma decisão baseada em insegurança, indecisão, falta de paz? Pensa, é terrível. Sem a abundância da graça, cara. Você sabe do que eu tô falando, eu sei do que eu tô falando porque eu experimentei isso também. Eu já vivi isso, sem paz, vivendo de insegurança, com medo, com vergonha, com culpa, com rebeldia, com ingratidão. Eu sei do que eu estou falando, eu já experimentei isso e não é algo bom, não é bom. Então, esse princípio também é importante, o princípio da abundância de graça e paz. A passagem bíblica, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: que a graça, olha só, ele já começa dizendo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Vamos lá, gente. Ele deseja que aumente o nível de graça, aumente o nível de paz, para que você possa desfrutar e liberar sobre a vida de outras pessoas também, para você transbordar. Então, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Você sabia que isso faz parte do governo do homem, lá do Jardim do Éden? Nós fomos chamados para encher a terra, multiplicar aquilo que Deus nos deu, ok? Sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Vamos lá, gente. Jesus, ele crescia em graça, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. É por isso que nós temos falado aqui, vamos repetir, fervorosos no Espírito e profundos na palavra. Esse equilíbrio, a gente vai trabalhar fortemente aqui. Vai engajar você, eu quero te ajudar a pegar na sua mão para que você tenha uma vida de fervor espiritual, cara, que vai mudar a sua casa, sua família, a sua comunidade local e também que você cresça em conhecimento. É importante aqui expandir a mente, mas de uma maneira sábia. Não é apenas para você ter um conhecimento para trabalhar o seu intelecto, não é isso. É um conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus te leva a ter intimidade com Ele, vai te ajudar nas tomadas de decisões bíblicas. Então esse princípio também precisa estar encravado na sua jornada, ok? Vamos avançar aqui um pouco mais. Quarto princípio, ricos em generosidade. Ricos em generosidade. E a base bíblica, Atos capítulo 20, versículo 35. O texto diz o seguinte, mas antes deixa eu tomar minha água, respira aí, absorve, reflita um pouco no que você acabou de ouvir, ok? Toma sua água. Olha lá, a Cris diz que o Espírito Santo é o combustível que me faz queimar por Jesus. Meu Deus, tem alguém que tá entendendo aí. Tem alguém pegando.
Vamos lá. O texto diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber, cara. Quanto mais você dá, mais você recebe de Deus. Porque se você tiver aquele espírito, eu quero receber, mas não quer dar nada. Que isso, cara? Não faz sentido. É por isso que existem muitas pessoas consumistas e poucas pessoas provedoras. Cara, tem um princípio lá no Antigo Testamento, quando Abraão encontra Melquisedeque. Depois de uma guerra, Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho. E Abraão diz que ele deu dízimo de tudo. É a primeira vez que nós vemos a menção da palavra dízimo. Dízimo já existia antes da lei. Porque dízimo é da lei? Não, dízimo não é da lei. Dízimo é um princípio que já existia antes da lei. E olha só, pão e vinho representa alimento. Alimento, você consome. Nós consumimos lendo a Bíblia, indo na igreja, comunhão. A gente consome, sim, é bom consumir. Mas, cara, você não pode parar nesse posicionamento de ser um consumista. Sério mesmo. Então, Abraão, ele consumiu e aqui ele renovou as forças dele. Em contrapartida, ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Sabe quem era Melquisedeque? Rei de Salém. E sabe quem era ele? Lá em Hebreus diz que ele não tinha contagem de dias, nem descendentes, nem ascendentes. Cara, era o próprio Cristo. Então, Abraão teve um encontro com o próprio Cristo. E Salém significa Jerusalém. Cara, ele teve um encontro com o próprio Cristo. Então, Abraão não se sentiu em dívida com Melquisedeque, com Deus. Ele deu porque ele cultivava um coração de honra. Ele honrou Melquisedeque com dízimo de tudo. Sabe quando você faz algo para alguém, e esse alguém pode se sentir em dívida com você? Puxa, o cara fez isso por mim, então eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Não, cara. Você faz sem esperar nada em troca. Então, por que ele fez aquilo? Porque ele era um semeador. Ele era um cara que semeou. E quanto mais você semeia, mais multiplica. Quanto mais você semear, mais sementes Deus dará a você. Agora, se você só quer consumir, cara, você não terá recursos para ajudar. Vamos lá. Você já ficou bloqueado por falta de recursos? Quando você viu uma necessidade, você falou, puxa vida, eu não tenho recurso financeiro para ajudar, não tenho nada para ajudar a pessoa. Lembra que eu falei? Você tem algo, cara. Você tem algo para oferecer, sempre tem. Mas assim, quando depara com a questão financeira, a gente olha, né, pro nosso bolso e fala, cara, puxa, eu queria tanto ajudar aquela pessoa, mas não consigo. E, pô, não vai ser dessa vez. Lembra que a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. E quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Então, esse ponto é você ser rico em generosidade. E sabe como você mata a avareza, que é o amor ao dinheiro, sendo generoso? A generosidade gera um coração nobre. A nobreza, sabe? Existe uma nobreza. Deus sempre vai dar recursos nas mãos de pessoas que semeiam, ok? Esse é o quarto princípio. O quinto princípio, eu separei aqui. Esse é bom, hein? Riquezas terrenas e tesouros eternos. Coloca aí, Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 2. Diz assim o texto. Não acumulem tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Presta atenção no texto, não faça uma leitura casual, que é algo que a gente ensina também muito na Escola Cultura, que é nós não fazemos uma leitura casual, senão você não vai conseguir extrair os princípios que estão ali, as verdades absolutas do reino ali. Olha só o que ele diz, não acumulem tesouros na terra, ele não diz tesouros da terra, e ele fala para acumularmos tesouros no céu, e não tesouros do céu. Tesouros da terra são coisas tipo bens, posses, propriedades, carro, casa, todas as coisas que você toca. Ou seja, são riquezas terrenas.
O que ele está querendo dizer? Para você acumular tesouros no céu, cara. No céu. E quando ele fala no céu, ele não está falando do céu. Porque talvez do céu, a gente entende como família, caráter, amigos, que são coisas muito boas, mas muito boas mesmo. Mas ele não está falando de tesouros do céu. Ele está falando de tesouros no céu. Então imagina comigo, 2 cofres. O cofre na terra e o cofre no céu. Ele está dizendo para você não acumular no cofre na terra, mas acumular no cofre no céu. Ou seja, ele está se referindo a um lugar. Por isso que ele está dizendo, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o seu tesouro? Na terra ou no céu? Se for na terra, é um pensamento egoísta, individualista, que é mais soberbo. A pessoa é literalmente um consumista. Ela sempre está interessada em si próprio. Lembra que nós falamos aqui sobre matar o nosso ego, mas matar assim na ponta da unha, sabe? Igual quando mata piolho, sabe quando sua mãe pega aquele pente fino, vem passando o pente fino assim, caindo os piolhos tudo no chão, e às vezes ela vai lá matando na unha mesmo, né? E é isso, cara. É você cultivar uma mentalidade do reino. Isso vem por intermédio da renovação da mente, a mente de Cristo. Lembra que eu falei? A mente de Cristo, ela é coletiva. O Pai é nosso, o pão é nosso. Se você tem pessoas caminhando junto contigo no ministério, na vida, e você está sendo bem sucedido em todas as áreas, inclusive financeira, e essa pessoa que anda do teu lado passa necessidade de você não fazer nada, cara, você está perdido. Literalmente perdido, mas tem uma saída. Essa saída é o reino de Deus. Essa saída é acumular tesouros no céu, através de arrependimento. Arrependa-se de ter um coração assim e, cara, deixa Deus restaurar e posicionar a sua vida aí no reino de Deus, ok? Ótimo. Vamos avançar um pouquinho mais. Nós percebemos que a prosperidade do reino, ela envolve tudo isso que eu falei, esses princípios. Só que existe uma área que as pessoas sofrem absurdamente, cara. E essa área é o dinheiro, riquezas terrenas. Riquezas terrenas. Entenda uma coisa, a prosperidade não tem nada a ver com pobreza e nem riqueza, né? Eu digo a riqueza de acumular tesouros na terra. Pobreza é sinônimo de escassez, cara. Você sempre se depara com uma situação, a escassez, não tem dinheiro nem para pagar suas próprias contas, nem ajudar os outros. E riqueza, e acúmulo de riquezas, né? São aquelas pessoas que são individualistas, elas são alienadas às necessidades humanas das pessoas, né? Igual aquele lá, o Lázaro e o homem rico, que Lázaro estava lá na porta lá, e o rico não ajudou ele. Ou seja, o cara estava cego, alienado da vida. Só que a prosperidade, ela fala de ser bem-aventurado. Como eu citei os princípios aqui, você ser cheio do Espírito Santo, cara. Ser cheio do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo incendiando o seu coração. Então, o dinheiro, Jesus, ele dá nome. Dá nome não ao dinheiro, ele dá nome ao espírito que controla a sua vida através das riquezas. Ele dá o nome de Mamon. É a única coisa que ele dá nome de Senhor, cara. Ele poderia ter dito outras coisas, mas ele fala das riquezas terrenas, o amor ao dinheiro, a avareza, que são dois senhores disputando o senhorio no coração do homem. Então, eu quero já ir chegando na metade para o final com vocês, para trazer esse entendimento, cara, poderoso sobre prosperidade do reino, também aplicado na área das finanças, ok? Falar sobre o dinheiro, ele é um dos temas mais polêmicos na igreja evangélica. Vocês concordam comigo? Coloca aí no comentário se vocês também concordam comigo. Quando fala em dinheiro, ainda mais quando você vai conversar com alguém que é fora da igreja, meu Deus, cara. Olha lá, o pastor ladrão, olha lá, você tá dando o seu dinheiro, tá, blá, blá. Cara, é terrível. O testemunho que a igreja tem dado ao mundo em relação ao dinheiro é péssimo, porque ou o cara entendeu, só que ele ensina de forma errada, ele ensina ou melhor, ele não ensina, ele tenta arrancar dinheiro das pessoas, ele não ensina como nós podemos e devemos governar o dinheiro. O dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um excelente servo.
Comenta aqui pra mim se é verdade ou é mentira que eu tô falando. Vamos lá. Riquezas terrenas, querido, estão relacionadas àquilo que eu toco, né? Carros, casas, dinheiro, posses e propriedades. Isso diz respeito também a uma herança, né? Eu, como pai, eu tenho uma responsabilidade de deixar herança para os meus filhos. Eu não quero que eles passem fome, que eles não tenham recursos. Eu desejo sim, e é um princípio bíblico, que eu gere recursos para eles suficientes para que eles deem sequência a essa jornada. Só que essas riquezas terrenas, elas precisam servir as pessoas. Se você tiver riquezas terrenas e, cara, parar em você, não fez sentido nenhum. E tesouros eternos são coisas relacionadas a dons espirituais, ministério, família, relacionamentos. Cara, pensa numa riqueza, um tesouro tão poderoso que esse. Esses são os tesouros eternos, está relacionado a pessoas, a vida, né? E também em princípios que nós não podemos tocar. A fé é um tesouro eterno, a comunhão é um tesouro eterno, a gratidão é um tesouro eterno, a paz, justiça e alegria são tesouros eternos, são os atributos divinos de Deus, são tesouros eternos, cara, que isso ninguém pode tirar de você. O Espírito Santo é um tesouro eterno, ele é um penhor. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, então, eu lembro que quando eu comecei no ministério, eu queria falar sobre tudo, menos de dinheiro, cara. Mas olha só o que Deus falou comigo, sobre o temor do Senhor, que ele é o princípio da sabedoria. Ele diz o seguinte, não se preocupe com o temor dos homens, mas sim do temor do Senhor. Fale sim, porque a Bíblia, um dos assuntos que ela mais fala, mais aborda, é sobre dinheiro. A maioria das parábolas de Jesus estão relacionadas ao dinheiro. Ou seja, as riquezas terrenas são um termômetro para que Deus confie os tesouros eternos nas nossas mãos. Se nós soubermos administrar as riquezas terrenas, pode ter certeza que quando Deus confiar os tesouros eternos nas nossas mãos, nós saberemos fazer um bem uso dele para abençoar pessoas. Então, assim, lá em Lucas 16:9, diz o seguinte: e eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos. Ele está falando de riquezas terrenas, ok? Para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Tá vendo? Riquezas terrenas e tesouros eternos. Então ele está dizendo para nós usarmos as riquezas terrenas para servir pessoas, para que os tesouros eternos sejam confiados em nossas mãos. Ok? Eu quero compartilhar aqui com vocês alguns princípios do reino relacionado ao dinheiro. Por que eu vou destacar essa questão? Porque Jesus, ele dá nome a esse espírito que controla, que pode disputar o senhorio de Deus no coração do homem, né? Ele fala o seguinte, que você não pode servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, mas não há como você servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você serve a Deus ou é Mamon. Se você serve a Mamon, você não pode servir a Deus, cara. E Mamon significa riqueza personificada. Mamon não significa dinheiro. É o primeiro ponto aqui sobre esse princípio do reino relacionado ao dinheiro. Mamon não é dinheiro, cara. Mamon é uma riqueza personificada, ou seja, ele pode assumir atributos divinos para controlar a vida de uma pessoa. Então, quando Mamon está governando uma pessoa, ele vai dizer o seguinte: eu não preciso de Deus, eu preciso de mais dinheiro, né? O meu problema é que eu não tenho dinheiro, porque se eu tivesse, eu seria feliz. Se eu tivesse morando num lugar nobre, eu seria uma pessoa mais produtiva, as pessoas me dariam mais valor. Se eu trocasse de carro para um carro melhor, a minha vida sim teria sentido. Cara, isso é completamente errado. Então, isso é uma pessoa que ela é governada pelo espírito de Mamon. Mas com a palavra de Deus, isso é quebrado para que haja uma renovação, para que haja uma reprogramação na sua mente, para que você tenha a mente do reino de Deus. Segundo, Mamon está à procura de servos. Assim como Deus ele tem seus servos, Mamon também está à procura de servos. Por quê? Porque ele é um senhor, né? E ele continua dizendo, né? Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito.
Se, pois, não tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará verdadeira? Aqui ele está falando riquezas terrenas e tesouros eternos. Se você não é fiel com as riquezas terrenas, Deus não vai colocar os tesouros eternos nas tuas mãos. Esse é um excelente termômetro. Sabe qual é um excelente termômetro também? É só você imprimir seu extrato bancário e destacar ali com uma caneta marca-texto quais foram as saídas que estavam relacionadas ao propósito de Deus. A você usar os recursos que Deus colocou nas tuas mãos para abençoar pessoas, para tocar vidas, para que mais pessoas acessem o reino de Deus. Ali também é uma forma da gente perceber. Vamos avançar um pouquinho mais aqui e a gente vai chegando já no final, ok? Vamos recapitular aqui então os 6 princípios que nós acabamos de ver aqui. Primeiro princípio, para você não esquecer, vamos lá, primeiro princípio, bênçãos espirituais. Deus já te abençoou nas regiões celestiais. Segundo princípio, você é cheio do Espírito Santo. Isso é a prosperidade do reino, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, abundância de graça e paz. Graça e paz. Você crescer no conhecimento e na graça de Deus. E ter paz. Não andar inseguro, mas andar com paz. Ok? E a paz é uma pessoa. Jesus é a paz. Ok? Quarto princípio, falei sobre ricos em generosidade. A forma de nós matarmos a avareza no nosso coração é nutrirmos e cultivarmos um coração generoso. Então seja generoso, porque é melhor dar do que receber. Quinto princípio, nós vemos aqui sobre riquezas terrenas e tesouros eternos, ok? É o que nós estamos abordando aqui. Vamos lá, vamos avançar. Então, a segunda coisa nós falamos que o Mamon está à procura de servos, ok? E algo que aconteceu no Brasil, especificamente, há 30 anos atrás, né, entrou a tal da teologia da prosperidade, que se tornou um câncer na igreja, mas literalmente um câncer, onde são pessoas que elas usam a Deus, né, para ter riquezas. E, cara, isso feriu, matou muita gente, corrompeu muitos profetas de Deus, fez um estrago, continua, e hoje ele tem um nome um pouco mais moderno, né, que é a teologia coaching, que ela enfatiza muito sobre isso da teologia da prosperidade, que é como você pode usar a fé, como você pode usar Deus para ter mais recursos, que, cara, isso não tem nada a ver com a prosperidade do reino, mesmo entendendo que Deus deseja que você seja próspero. Então, Deus, ele quer que você venha prosperar, querido. Nós citamos versos aqui, Deus falando que é o desejo dele. A Bíblia nos mostra, Deus não quer que você passe necessidades, mas ele quer que você tenha uma vida em abundância. Vamos lá, coloca aqui nos comentários. Quem deseja ter uma vida em abundância? Eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer cura no coração de pessoas que não têm prosperado em todas as áreas, não têm desfrutado uma plenitude, uma vida em abundante em Deus. Tenho certeza disso. Comenta aí pra mim. Então, a teologia da prosperidade não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, cara. Existe uma diferença. A teologia da prosperidade, ela vai dizer como é que eu posso usar a Deus para ter mais dinheiro. Já a prosperidade do reino vai dizer o que eu posso fazer com os recursos que Deus me deu para que mais pessoas entrem e desfrutem do reino de Deus. Ou seja, Deus quer dar recursos para você. Mas a pergunta é, você é um destinatário correto? Você é um destinatário verdadeiro daquilo que ele quer fazer? Eu tenho certeza que Deus vai começar a fazer transferências de recursos financeiros, de pessoas e estruturas para que o nome dele seja glorificado através de corações verdadeiros. Você fala, cara, Deus, eu quero ter um coração verdadeiro. Eu quero usar os recursos que o Senhor confiar nas minhas mãos para que pessoas sejam transformadas. Por quê? A provisão, ela sustenta a visão de Deus. Você precisa ter uma visão. Deus quer te dar uma visão.
Lembra que eu falei pra você, cara, tudo que eu tenho vivido até hoje é porque Deus me deu uma visão. E Deus quem sustenta a visão através da provisão. Por isso que é o nome, provisão. A provisão, ela sustenta a visão de Deus, porque o mesmo Deus que te salva é o mesmo Deus que te sustenta, ele não te abandona. Então, tudo que eu tenho vivido hoje é fruto de uma visão e Deus tem sustentado a gente até aqui. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Mas se você quiser fazer uma transferência de Pix para mim, eu aceito, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho falta de nada, cara. Se você ofertar na vida de alguém que entende esse princípio, ele vai receber, claro, eu não posso rejeitar nada. E porque ele entende isso, eu não tenho falta de nada. Mas se você está fazendo isso para que você tenha um coração generoso, glória a Deus, aleluia, cara. Bola para frente, vamos seguir. Então é algo importante. Gente, eu vou começar a entrar aqui em algo no último princípio que é extremamente importante aqui na sua jornada, porque a gente vai trabalhar algo muito poderoso aqui, ok? Então fique 100% focado aqui nessa reta final aqui, porque eu tenho certeza que vai ser extremamente poderoso na tua jornada. Então, vamos para o sexto? Antes de ir para o sexto, deixa eu só ressaltar algumas coisas aqui. Muitas vezes, Deus não libera recursos nas tuas mãos porque Deus, ele te ama tanto que ele não quer ver você se perder para as próprias bênçãos dele. Você pode orar, Deus, eu preciso disso, preciso daquilo e tal, para que o teu nome seja glorificado, mas Deus conhece as intenções do seu coração. É por isso que você precisa pedir ao Espírito Santo sondar as intenções do seu coração, se você tem um coração generoso, se você realmente vai fazer um bom uso daquilo que está sendo confiado nas tuas mãos. Então, muitos de vocês que estão aqui não têm recebido algo da parte de Deus no momento, porque Deus te ama tanto, cara, e ele não quer ver você se perder. Porque você pode passar a amar mais as bênçãos de Deus do que o próprio abençoador. Você passa a amar a bênção do que o abençoador. E Deus conhece, Deus é Deus. Se você crer em Deus, você entende, você sabe do que eu estou falando. Então as coisas podem ter o seu coração. As riquezas terrenas podem dominar o seu coração. É por isso que o dinheiro, as riquezas terrenas, ele é um péssimo senhor, mas é um excelente servo. Sabe que quando os discípulos... Na igreja de Atos lá, a Bíblia fala que eles tinham o mesmo coração, a mesma visão, não havia nenhum necessitado algum e eles lançavam as ofertas aos pés dos apóstolos. Sabe o que isso significa profeticamente? E por que não nos bolsos dos apóstolos e sim nos pés dos apóstolos? Eles diziam profeticamente que as riquezas terrenas não eram senhor deles, mas era servo deles. As riquezas terrenas, elas precisam ser usadas para que o reino de Deus possa avançar. Cara, você precisa ser uma pessoa participante, ativa, através dos recursos que Deus confiou nas tuas mãos. Entendeu? Agora nós vamos avançar, vamos mais profundo ainda. Então eu peço 100% da tua atenção. Saia do WhatsApp aí, desliga a televisão, fica focado aqui comigo. Vamos lá. Sério mesmo, quero te pedir isso. Fica focado aqui comigo. Eu preciso que você esteja focado. O sexto e último princípio aqui é você crescer em graça, em conhecimento, para viver essa prosperidade, vida abundante no Senhor. É importantíssimo. Por quê? A Bíblia fala de Jesus, né? Que ele crescia em graça e em conhecimento. E é isso que nós estamos propondo. Nós queremos propor exatamente isso. Que você cresça em graça. O que é a graça? A graça, ela é um dom. No original a palavra caris é um presente. Deus te deu um presente, um dom. Né? Tem os dons naturais, ou seja, você tem uma técnica, você tem um conhecimento de algo específico, né? Deus te deu. Sabe fazer pão, o cara sabe trabalhar com medicina, o cara é enfermeiro, outro tem o dom da engenharia, outro tem o dom da arquitetura, outro tem o dom da comunicação, outro tem um dom, que mais? Dom da música, dom da arte, são dons naturais. Isso nós chamamos de graça comum. Até os ímpios têm esse dom. Deus deu para eles, mas eles não fazem ideia, né? Mas a graça comum é um dom, é um presente.
É um presente. Existem os dons espirituais que você recebe através do batismo do poder do Espírito Santo, né? O dom da palavra de conhecimento, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de profecia e por aí vai. E os dons ministeriais, né? Dons ministeriais nós conhecemos como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São dons ministeriais com simplesmente o objetivo de servir pessoas. Cara, se nós formos olhar aqui, falar sobre as esferas de um sacerdote, afinal todos nós somos sacerdotes, primeiro, você precisa estar engajado em adoração. Segundo, você precisa ajudar pessoas a crescerem espiritualmente. Então aqui que entra o ponto de você servir pessoas, de você inspirar pessoas. Isso diz respeito ao esse sexto princípio, crescer em graça e o conhecimento, mas não aqui não é o conhecimento técnico, é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vem por intermédio da profundidade da palavra. Por isso que nós precisamos estudar a palavra e a palavra nos estudar. Não pare de ler a palavra até que a palavra leia você. Então é algo que nós vamos mergulhar. Nós vamos mergulhar no conhecimento de Deus para que a nossa mente seja bombardeada por flechas de verdade e aí você experimente algo sobrenatural na sua vida. Eu tenho certeza disso. E deixa eu te falar uma coisa a respeito de tudo isso que eu tenho vivido. No ano de 2018, eu lembro que nós já tínhamos algum tempo de escola Awaken. E Deus já tinha ministrado no meu coração de levar toda aquela experiência da escola presencial que nós tínhamos já para o online. E, cara, passaram-se 3 anos aproximadamente e foi aí que isso veio, esse projeto ele veio, né? A gente conseguiu colocar esse projeto em prática. Então, eu acredito muito na plataforma global, acredito muito na plataforma global. O Gustavo tá aqui atrás. Eu acredito muito na plataforma global. Por quê? Nós devemos usar a plataforma global. Porque você tem uma mensagem global também. E essa mensagem é a mensagem do reino de Deus, cara. Que destruiu impérios, abalou reinados. Então, pra gente pregar uma mensagem global, nós precisamos de uma plataforma global. E essa plataforma hoje é a internet, não tem como nós fugirmos. Então acreditamos sim, por exemplo, vocês estão aqui conectados comigo através da internet, a gente se comunica nas redes sociais através da internet. Cara, a gente precisa sim usar, mas saber usar com sabedoria, com propósito. Então foi aí que Deus começou a falar para nós de levar todo esse conhecimento, que é o maior princípio do reino de Deus. É o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, como Paulo fala, né? Eu considero todas as coisas como mistério. Pensa num cara erudito, conhecedor de idiomas, ele fala, cara, isso pra mim é lixo. Isso, mas eu considero todas as coisas como esterco para ter que ganhar o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Cara, conhecimento de Deus. Então, assim, o que você tem feito para investir em conhecimento e aperfeiçoar os seus caminhos em Deus? A gente fala muito sobre investimento. É importantíssimo investir para conhecer a Deus. Tudo que eu vejo que vai me levar a conhecer a Deus, eu quero investir, cara. Eu quero investir em cursos, quero investir em aperfeiçoamento, em desenvolvimento, em capacitação. Tudo que tiver de capacitação para eu conhecer mais a Deus, eu quero. E eu não meço esforços nenhum. Foi por isso que Deus começou a falar para nós sobre a plataforma online, sobre levar todo esse conhecimento de Deus através da internet. Sabe por quê, cara? Existem pessoas em determinadas localidades, cidades, que não têm acesso a isso. Temos recebido muitos testemunhos de pessoas do Japão, da Europa, da América Latina, que estão conectadas conosco e falam, cara, somos carentes desse conhecimento aqui. Então, o que vocês carregam através dessa plataforma tem me ajudado e muito. E eu tenho experimentado isso, cara. Mas sabe, eu também experimentei muitos fracassos, mas muitos fracassos mesmo. Então assim, se eu contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês com relação a isso que eu tenho compartilhado, eu era produtor de eventos, produtor de shows, trabalhava numa grande empresa de entretenimento. Eu era produtor de bandas nacionais e internacionais, desde bandas
que estavam começando, artistas que estavam começando, a bandas de mainstream, bandas famosas. Eu tinha acesso a esses artistas com muita facilidade. E teve um momento em que Deus me encontrou, cara, no meio dessa loucura toda, né? Vivi uma vida totalmente promíscua, usuário de drogas, vivia nessa bagunça, nessa baderna, mas Deus me tirou de lá. Eu consegui ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo, procurei meu irmão, que meu irmão já era cristão nessa época. Eu falei, cara, eu preciso de uma direção, eu tô perdido, não sei o que eu faço da minha vida. E o meu irmão começou a me discipular através da palavra, começou a trazer conhecimento para mim. E cara, minha mente começou a expandir, tive encontro com o Senhor. E desde então eu tenho vivido, buscado conhecimento em Deus, desde 2008. Eu entreguei minha vida ao Senhor em 2008 e ainda continuo passando por conversão, cara. Ainda continuo passando por transformação através do conhecimento. Quanto mais conhecimento de Deus eu tenho, mais eu sou transformado para transformar pessoas. E eu tenho revelações. Sabe quando você tem uma revelação assim, seu olho salta e você começa a chorar? Algo que você lia antes e você não tinha entendimento, de repente aquilo saltou nos seus olhos. Isso é uma revelação que vem através de conhecimento. Então eu tive bastante dificuldade também, né? Não sabia ler, não sabia orar e tinham pessoas ali que me acompanhavam. E hoje, através da internet, também a gente consegue sim discipular pessoas, ensinar pessoas a ler as escrituras, a interpretar as escrituras, a pregar, a ter conhecimento. Eu sei disso, eu sei da importância. Lógico que você, com a internet, você pode procurar tudo, mas muitos assuntos eles estão perdidos, né? Não estão organizados. Eles, muitas vezes, eles fazem mais mal do que bem, né? Então, assim, é complicado a gente ficar refém de mensagens de YouTube quando tá tudo muito fora de contexto, fora de lugar. E, cara, a gente vive hoje num tempo de abundância de conhecimento. Antigamente, nós tínhamos a Barça, né? E, cara, poucas pessoas tinham acesso à Barça. Só quem tinha acesso à Barça eram só pessoas ricas. E a Barça era a fonte de conhecimento de todo mundo, né? Era raro você ter esse conhecimento. Hoje não, cara. Hoje tá abundante. Só que essa abundância geram pessoas gordas, obesas, que elas não sabem o que fazem com esse conhecimento perdido, cara. Então, assim, esse foi um grande problema que eu tive, que eu enfrentei. E foi aí que nós começamos a trabalhar em algo que fosse acessível, que fosse algo construtivo, edificador, algo progressivo, organizado, para que as pessoas pudessem construir o entendimento de maneira correta, o conhecimento de maneira correta. Foi aí que veio esse momento de superação. Foi aí que eu comecei a experimentar uma intensidade em Deus. Cara, minha mente começou a expandir de uma tal forma, justamente porque comecei a trabalhar essa questão de organizar as ideias. Por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade de organizar na sua mente algo que ela recebeu de Deus. E elas têm mais dificuldade ainda de transmitir para as pessoas o que ela recebeu de Deus. Justamente por conta dessa desordem, né? Essa bagunça. Então, o acúmulo de conhecimento também pode fazer muito mal para você. Mas quando é algo construído corretamente, conforme vai crescendo ali o conhecimento, cara, você vai conseguir organizar na mente aquilo que Deus comunicou para você e também você conseguirá transmitir com entendimento para as pessoas. Talvez você pode aí estar falando aqui para mim de um sofisma. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não sou responsável pelo que as pessoas entendem. Não, tá errada essa fala. Você é responsável sim pelo que as pessoas entendem. Então é importante isso. Então eu entendi que o entendimento da palavra, essa construção, ela me gerou conhecimento, me gerou prosperidade em todas as áreas da minha vida. E a gente teve a experiência com a escola Awaken, que começou em julho de 2017. Hoje nós já temos mais de 11 turmas, já foram mais de 1.300 alunos formados por nós,
desde novos convertidos a líderes e pastores, pessoas que atuam em diversas áreas de atuação. Ah, mas eu só posso fazer uma escola se eu for um líder? Não, cara, não, de maneira alguma. Você não precisa ser um líder eclesiástico, pelo contrário, o objetivo nosso é que você seja um cristão fervoroso e profundo na palavra, na sua área de atuação. Imagina um enfermeiro cheio do Espírito Santo e cheio de conhecimento, um engenheiro cheio de conhecimento, cheio de unção, um jornalista cheio de conhecimento, cheio de unção, um artista cheio de conhecimento e cheio de unção, cara, é isso que nós cremos. Hoje nós cremos nesse entendimento, que você pode ser um cristão profundo na palavra e fervoroso no Espírito através da sua área de atuação. Qual é a sua área de atuação? E na sua área de atuação, Deus quer que você faça essa missão. Mas para fazer a missão, você precisa ser capacitado, cara. Você precisa se preparar. À medida que você caminha com o Senhor, você precisa se preparar. Foi aí que surgiu, né? Levar todo esse conhecimento, essa experiência para a nossa plataforma online de ensino, a Escola Cultura. A Escola Cultura, cara, tem sido algo poderosíssimo. Poderosíssimo. Nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas de vários lugares. Imagina, várias pessoas de várias partes do mundo, cristãos, de língua portuguesa, conectados ali, participando das aulas, assistindo às aulas gravadas e ainda participando de um discipulado ao vivo comigo, uma vez por semana. Essas conexões, conhecendo pessoas, conhecendo missões, conhecendo líderes, conhecendo pessoas comuns que estão também com esse mesmo objetivo de crescer em conhecimento, crescer no conhecimento de Deus, cara. É por isso que eu trouxe você até aqui pra gente falar um pouco sobre a Escola Cultura, que é algo poderosíssimo, poderosíssimo. A Escola Cultura, como eu falei, ela é uma plataforma online de ensino, onde lá você vai desfrutar, vai conhecer em graça, em conhecimento, vai fazer conexões com pessoas, a gente vai interagir bastante. E a Escola Cultura, ela possui 20 módulos. Eu vou falar um pouquinho desses módulos para vocês. Primeiro módulo que a gente trabalha lá, como eu falei para você, ela é uma escola progressiva e gradual. Ela começa e ela vai expandindo o entendimento. Não é bagunçado, não é aleatório. É uma construção de entendimento. Então, no primeiro módulo, a gente fala sobre identidade e paternidade. Ali falamos da importância de você entender que Deus é um pai, que você é um filho, se mover debaixo dessa revelação. Ali falo sobre a questão de filhos tecnon, filhos ruios, filhos que acabaram de nascer para se tornarem filhos maduros, adultos, responsáveis. E lá eu compartilho vários princípios que vão permear a sua jornada, a importância de você ter um relacionamento com Deus como um pai e você transmitir isso também para as pessoas. Aí a gente vai aumentando um pouco mais o entendimento. Vamos para o segundo módulo, onde eu falo sobre reino de sacerdotes. Você não pode falar sobre sacerdotes para alguém que não entende sobre identidade. Você não pode falar sobre sacerdotes. Por quê? A natureza de um sacerdote é entender que ele é um filho, cara. Senão ele vai agir por performance. Então, lá nesse segundo módulo, eu falo sobre o reino de sacerdotes. Deus deseja um reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. E aquele que ministra a sua casa. Aquele que ministra a igreja, né? E não por performance, mas debaixo de unção. Debaixo de unção, mas muito mais do que unção, você precisa também do dom de pregar, cara. Precisa saber pregar, precisa ser capacitado para pregar. E lá também eu falo sobre isso. A gente vai aumentando o entendimento, aí depois vem tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi. Cara, que poderoso é. Assim, são pérolas preciosas. Quando eu destrincho o tabernáculo de Davi, cara, é incrível, sobre a posição das tribos, sobre os ambientes, sobre as mobílias. Você vê a revelação de Jesus. Aí vamos pro tabernáculo de Davi, essa transição do tabernáculo de Moisés pro tabernáculo de Davi, onde Davi ele traz a presença de Deus pro meio do povo. Cara, é muito poderoso. Aí vamos falar sobre adoração, né, a importância da adoração no culto religioso, quando foi inserido a música dentro do ambiente de culto que começou lá no tabernáculo de Davi. Lá eu destrincho bastante sobre os pilares da adoração. Também falo sobre o evangelho completo. Cara, é importante você entender o evangelho completo.
e não pela metade. E aí eu falo sobre o evangelho da graça, que restaura a minha condição, o evangelho do reino, que restaura a minha posição como rei e sacerdote, e o evangelho eterno, que restaura a minha vocação. E aí eu falo sobre discipulado. Discipulado é você formar Cristo nas pessoas. Eu destrincho o discipulado. Falamos sobre família. Aí tem o módulo sobre o Sermão do Monte, ele é dividido em 3 partes, Sermão do Monte 1, 2 e 3, sobre os 4 fundamentos que sustentam o Novo Testamento: igreja, Cristo, a cruz e o reino. Sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a importância do relacionamento com o Espírito Santo. Sobre os dons espirituais, como se mover sobrenaturalmente. 5 ministérios. Cara, a aula de 5 ministérios é muito legal. Muito legal. Você vai se identificar qual é a sua função dentro do corpo, para o que Deus te chamou. Você vai entender as características de cada ministério. Você vai entender da unidade do corpo. Também tem um módulo falando sobre o grande mandamento, a grande comissão. Além desses módulos da Escola Cultura, nós teremos também as mentorias, os discipulados, que acontecerão uma vez por semana, ao vivo. Cara, ao vivo é muito legal. Além de você ter as aulas gravadas para você assistir no seu ritmo, de qualquer lugar, no seu tempo, né? Nós teremos esse discipulado com todo mundo conectado online ali numa plataforma. Cara, é muito legal, mas muito legal mesmo. Também, dentro da Escola Cultura, nós temos uma comunidade de alunos. E é ali que você faz conexão, você fala sobre o que você tem aprendido, você compartilha algo que Deus falou no seu coração com milhares de pessoas ali na comunidade de alunos. E também, qual é o que nós queremos com tudo isso? Cara, o objetivo é que você seja fervoroso no espírito e profundo na palavra, cara. Que não falte lágrimas nos teus olhos, que não falte alegria no seu coração, que você tenha uma vida intensa, uma vida totalmente dedicada ao Senhor, fluindo no espírito, sabe? Tendo prazer, paixão, alegria e andando com conhecimento da palavra. Por isso que surgiu essa expressão, fervoroso no espírito e profundo na palavra. Coloca aí no comentário, quem quer ser fervoroso no espírito e profundo na palavra? Vamos lá. Quem deseja, sabe, viver algo muito mais a fundo em Deus, que quer realmente viver algo poderoso em Deus, comenta aqui pra mim. Vamos lá. Olha só, a Regiane já fala. Bora ser cheio de Deus, gente. Olha, já pega já o bonde da Regiane aqui, ó. Então isso é muito poderoso. Esse é o objetivo nosso. Que você seja fervoroso no espírito e profundo na palavra. Sabe de uma coisa que eu falei aqui? Pedro, ele era um cara fervoroso. Mas o fervor sem conhecimento faz você cortar a orelha de pessoas. Foi isso que ele fez. Ele naquele ímpeto, né, de querer defender Jesus, o cara cheio do calor da emoção, apaixonado, Jesus vou te defender e tal, cortou a orelha de Malco. O pior crente é um crente fervoroso sem conhecimento. O povo perece não por falta de poder, de chaba, de fervor. O povo perece por falta de conhecimento. Então aí que a gente entra com conhecimento, de você ser fervoroso no espírito e profundo na palavra. E é isso que nós queremos trazer para você na Escola Cultura, cara. Na Escola Cultura. A Escola Cultura vai te proporcionar ser fervoroso no espírito e profundo na palavra. Agora, gente, depois que eu falei um pouco sobre a Escola Cultura, essa plataforma online, quanto que você acha que custaria, quanto que você acha que seria um investimento dessa Escola Cultura? Nos nossos cálculos aqui, juntando equipe, juntando equipamento, tempo, né, para gravar, tempo para editar todo o conteúdo. Cara, fizemos aqui um cálculo que essa escola, ela valeria R$ 2.500. Seria um preço justo. Sim ou não? Seria um preço justo. Mas, conversando com a nossa equipe aqui, nem todo mundo teria condições de pagar R$ 2.500. E por isso, a gente conseguiu fazer um cálculo aqui, cara, de valor de R$ 597. Meu Deus, o que seria R$ 2.500 para R$ 597? É muita diferença. É muita diferença. Então a gente enxugou o máximo que a gente pôde aqui para oferecer essa oportunidade única para você.
Mas talvez você fale assim, puxa, R$597 eu não consigo fazer de uma vez só. Você pode parcelar em até 12 vezes. 12 vezes, sabe de quanto? R$58,16, cara. É quase um Netflix. Vamos lá. Eu sei que existem muitos filmes bons lá no Netflix, mas não te leva ao conhecimento de Deus, né? E olha só, se a gente for dividir esse valor por dia, esse valor custaria menos que a coxinha que você come depois do culto. Então, se você economizar todo o dinheiro que você comeria de coxinha no final do culto, na Escola Cultura, já valeria a pena, cara. Seria menos de R$2. Menos de R$2 por dia. É menos que o cafezinho que você toma na padaria do seu Zé. Imagina você investindo esse valor em conhecimento de Deus, em capacitação, cara. Eu tenho certeza que isso seria um investimento eterno. Investimento eterno. E olha só, e ainda, além de ter esse valor de menos de R$2 por dia, nós vamos proporcionar para vocês alguns bônus exclusivos, né? Eu escrevi alguns livros que nós vamos disponibilizar gratuitamente dentro da plataforma para os alunos, onde eu escrevi um livro sobre fundamentos da escatologia. Cara, é poderoso. Poderoso. Ali eu falo sobre as linhas de pensamento da escatologia, né? Amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Ali eu falo sobre a marca da besta, a marca de Deus. Eu falo sobre o fervor que nós precisamos ter no nosso coração, sobre os princípios das dores. Ali eu vou destrinchando nesse e-book e eu vou te dar gratuitamente como bônus. É um presente nosso para você, tá? Outro livro também que eu vou disponibilizar é o Discipulado Radical, os princípios de um discipulado radical. Ali nesse e-book eu falo sobre a natureza de um discípulo, falo sobre que é o método de Jesus para que o reino de Deus seja estabelecido, fazei discípulos de todas as nações. Ali eu falo sobre os princípios do discipulado, como fazer discipulado, como ser discipulado, como discipular pessoas. Eu venho destrinchando sobre isso. É algo que eu aplico na comunidade local, cara. E tem gerado muito fruto. E também tem um outro livro que, assim, já tivemos muitos acessos, muitas pessoas receberam esse livro. Mais de 13 mil pessoas já tem esse livro que eu escrevi, que é o Devocional, Como Preparar uma Pregação. Lá eu falo sobre os princípios de você meditar na palavra, de você organizar na sua mente aquilo que Deus falou para você e sobre como transmitir para as pessoas com sabedoria e com poder do Espírito aquilo que Deus ministrou para você, aquilo que você teve lá no devocional, né? Aquilo que você teve como fazer um devocional, como interpretar as Escrituras. E ali, cara, vai ser poderoso, você vai perceber sobre as ferramentas. Ali eu compartilho sobre as ferramentas que você pode ter para te ajudar a ter mais conhecimento de Deus e afinar ainda mais aquela palavra que você quer transmitir para as pessoas, seja para um grupo pequeno, seja para um culto, seja para um culto para mulheres, para homens, para crianças, para jovens. Então, nesse e-book, eu trago esses princípios de devocional, como fazer um bom devocional, como ter uma devoção a Deus, como transmitir às pessoas aquilo que eu recebi de Deus. Então, nesse e-book, Discipulado Radical, também você vai receber. Só que é o seguinte, gente, Pode liberar? Nós vamos liberar agora o link de inscrição para a terceira turma da Escola Cultura. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem vem com a gente aí, ó? Vamos lá. Quem vem com a gente? Olha só. Agora está no ar a abertura oficialmente da terceira turma da Escola Cultura. Olha só, acabamos de colocar aqui no chat o link para você fazer em primeira mão a sua inscrição para a terceira turma da Escola Wake. Vocês estão vendo aí um QR Code? Se você quiser, você pode apontar o seu celular para esse QR Code, vai te levar para a página de inscrição para você
fazer a sua matrícula agora mesmo na Escola Cultura. E olha só que a gente separou também para os 50 primeiros. Os 50 primeiros que entrarem agora na Escola Cultura, fazer a sua inscrição, vão ganhar uma mentoria comigo sobre disciplinas espirituais. Somente os 50 primeiros. Os 50 primeiros participarão de uma mentoria ao vivo comigo, onde ali eu vou ensinar sobre disciplinas espirituais. O que são essas disciplinas espirituais? Vida de oração, vida de jejum, ler a Bíblia, meditar na palavra, ofertar, abençoar, vida simples. Ali eu vou trazer os princípios e vou te ajudar, vou pegar você na mão, cara. Vou pegar você na mão ali, a gente vai compartilhar experiências. Vocês terão um contato comigo diretamente, mas somente os 50 primeiros que fizerem a inscrição aqui com a gente da Escola Cultura. Então, aqui. Tem dúvidas? Tem. O Michael perguntou quanto tempo dura a Escola Cultura. Então, a Escola Cultura, você tem um acesso à plataforma com as aulas gravadas de 1 ano. Então você tem 1 ano de acesso, você pode assistir no seu ritmo, qualquer dispositivo, você pode colocar na tela da televisão, no tablet, no celular. E cara, de qualquer lugar do mundo, você pode estar lá no Japão, você pode assistir. Durante 1 ano, você tem tempo suficiente. Cara, a gente não vai liberar aula por aula, você vai assistir no seu ritmo, ok? Tem pessoas que elas precisam de mais um pouco de tempo para absorver o conhecimento. Vai no seu ritmo. Vai no seu ritmo. Só que o legal disso é muito mais do que as aulas gravadas, vai ser a interação ao vivo comigo, o discipulado. E eu vou trazer pessoas, né, para estar comigo nesse discipulado ao vivo. Pessoas influentes no Brasil, pessoas que são referências como cristãos no Brasil, para também participarem do discipulado ao vivo, tá? Mas eu queria saber aqui se alguém tem dúvida, né? Se alguém tem dúvida aqui com a gente para participar da Escola Cultura. Vamos lá, gente. Se alguém tem dúvidas, esse é o momento agora que eu quero responder a sua dúvida aqui. Se ficou alguma dúvida para você da Escola Cultura, eu tô aqui justamente, vou ficar esse tempo aqui conectado com vocês pra gente responder. Vamos lá. O link tá aqui, ó. Quanto tempo de aula? Então, as aulas, elas variam de 10 a 20 minutos. Dentro da plataforma, você pode apertar no botão para acelerar um pouquinho mais a fala, se você quiser, né? Por exemplo, uma aula de 20 minutos pode se tornar 10 minutos, né? Uma aula de 10 minutos pode se tornar 5 minutos. Então, são 20 módulos. É muita aula, gente. São 60 horas de aula no total, é muita aula. Cada módulo tem em torno ali, varia, né? Alguns tem 4 aulas, outros tem 8 aulas. Gabriel, e muito poderoso. Gabriel pergunta. Perguntou aqui, 597 por mês? 597 por mês não, querido. O curso inteiro, a escola inteira, durante 1 ano, é 597. E se você quiser parcelar esse valor de investimento, pode. E fica 12 de R$ 58,16, que daria, né, menos de R$ 2 por dia. Você pode sim parcelar, seja... primeiro tá liberado só no cartão, né, Gustavo? Sim, por enquanto. Só no cartão, né? Por enquanto a plataforma nos permite apenas liberar agora só no cartão. 58, se você quiser parcelar. Você pode parcelar em até 12 vezes. Em até 12 vezes. Isso não significa que eu tenho que pagar até em 12 vezes. Não, isso vai de acordo com o seu investimento, de acordo com o seu bolso, de acordo... cara, lá dentro da plataforma de pagamento, você pode escolher diversas formas. Pix, boleto, cartão de crédito, mais de um cartão de crédito. Talvez você fale assim, puxa, eu queria usar o cartão de crédito de um e também do outro. Você pode. Então, assim, não tem dificuldade, né? Para você fazer a sua inscrição. Então, o máximo que a gente puder aqui para que você esteja conosco durante esse tempo, a gente vai fazer o possível, tá? O Felipe pergunta, no boleto? Sim, no boleto. Parcelado em até 12 vezes. O Léo tá dizendo aqui, gente, não estou conseguindo fazer a inscrição. Tá no link, ele tá certo.
Tá no link aqui, gente. Clica aí no link, tá em destaque aqui no chat azul, ó lá, o Gustavo colocou como inscrições abertas. A Raíssa perguntou se é presencial. Então, gente, é uma plataforma online. Por quê? Isso permite para nós conectarmos cristãos do Brasil e do mundo inteiro, de fala portuguesa, né? Essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Por quê? Tem gente que não está em São Paulo, ele quer fazer parte e não consegue. Mas através da internet a gente consegue conectar ali e crescer em conhecimento. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Vamos ver se tem mais pergunta aí, Gustavo. Quanto tempo as aulas duram? Qual o tempo de duração das aulas média? Então, eu tinha respondido aqui, mas vamos lá de novo. Varia entre 10 a 20 minutos. Dentro da plataforma você tem uma função que você pode acelerar o vídeo se você quiser. Vai de acordo com o seu ritmo, com o seu tempo. Tem pessoas aqui que não tem um tempo muito escasso, né? E ela, cara, 10 minutos ali por dia já é o suficiente. Ela consegue assistir. Ou se ela quiser assistir uma aula por semana para ela absorver melhor o conteúdo, ela pode, vai no seu ritmo. Vai no seu ritmo. Tá bom? Perguntaram aqui, as mentorias duram quanto tempo? Então, a aula ao vivo, ela dura em torno de 50 minutos. Eu compartilho algum ensino ou alguma outra pessoa vai compartilhar o ensino e a gente abre um pouco para perguntas e respostas, para que haja interação. A vantagem é essa da mentoria. Então, por isso que eu falei, os 50 primeiros que fizeram inscrição aqui com a gente, além de ter uma mentoria específica sobre disciplinas espirituais, todos, na verdade, aqui vão participar da mentoria, tá? Do discipulado online, uma vez por semana comigo, ok? E ali varia o tempo, né? De 50 minutos. E elas acontecem porque já tem alunos que já estão fazendo conosco. E elas acontecem toda segunda-feira à noite, às 9 horas da noite. Aí você pode se organizar. E caso você não consiga, também dentro vai aparecer uma outra possibilidade para você de ter acesso às aulas que foram gravadas, mas é só para aquelas pessoas que estão lá na página de inscrição. Vai aparecer uma outra opção é tipo um upgrade para pessoas que querem ter acesso às aulas gravadas dos discipulados, ok? Perguntando aqui, quando que inicia as aulas? A gente vai iniciar daqui a 15 dias. A mentoria? Não, quem já fez a inscrição já vai entrar já na próxima segunda, já vai entrar no nosso grupo lá de discipulado, que já está acontecendo, ele já acontece. As aulas já estão disponíveis na plataforma. E as aulas já estão disponíveis lá na plataforma, tá? Perguntaram aqui, durante quanto tempo as aulas ficam disponíveis? Quanto tempo, Gustavo? As aulas ficam disponíveis durante um ano. Durante um ano, né? As pessoas, eu vi aqui uma pergunta, até quando as inscrições ficarão abertas? Olha, nós temos apenas 7 dias, e em 7 dias as inscrições ficarão abertas, ok? Então por isso que é uma condição muito especial, porque a gente não sabe quando vamos abrir uma próxima turma e nós estamos fazendo uma condição super especial para vocês, queridos, porque o valor dela seria R$ 2.500. Então, para a gente chegar nesse valor de 597, dividido em 12 vezes, que sai 58 e menos que R$2 por dia, a gente teve que apertar bastante as coisas aqui mesmo. Perguntaram, vai ter aulas ao vivo toda semana durante um ano? Então, sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Então, as pessoas que são alunos, né, da escola Cultura, elas têm acesso durante um ano, tanto das aulas gravadas como também dos discipulados online. Elas vão acessar ali. O Felipe pergunta aqui, se eu não conseguir fazer o curso agora, posso me inscrever outro dia? Depende do outro dia que você está falando, né? Como eu falei, são 7 dias que as inscrições ficarão abertas e não saberemos quando teremos essa outra oportunidade. Então, assim, é uma oportunidade de ouro. E provavelmente quando abrir a vaga de novo vai estar tudo diferente. E o Gustavo está aqui me atualizando, e quando nós abrirmos as inscrições novamente, vai ser uma outra proposta, uma outra condição. A gente não consegue manter esse valor, né, de 597, 12 de 58. Então, assim, é uma oportunidade única, gente.
que temos separado aqui para vocês. Até quando as inscrições abertas? Acabei de responder, né? 7 dias. Lembrando que vai ter um discipulado específico com você de Isso. espirituais, né? Os 50 Os 50 primeiros. Vamos lá. Me atualiza aí, gente. Quem já fez a inscrição? Se já tivemos Deixa eu ver aqui. inscrições aí para dar boas-vindas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mandem mais dúvidas, mandem mais dúvidas. Manda as perguntas aí, gente. Se tiver alguma dúvida aí, manda pra nós aí. Fernando Arlindo. Fernando Arlindo? Cadê? Ele... O que ele pergunta? Não é pergunta, ele acabou Boas-vindas, de fazer. boas-vindas. Boas-vindas. Ah, o Fernando Arlindo? Fernando Arlindo! É o primeiro inscrito aqui da Escola Cultura, terceira turma. Seja bem-vindo, querido. Eliette da Silva. Eliette da Silva, seja bem-vindo, querida. Uhul! Uma salva de palmas aí, gente. Os alunos novos. Muito bom, vamos lá, gente. Até quando as inscrições ficam abertas? O e-book vai sair? Sim. O e-book Vai sair o e-book. disponibilizar ele. Vamos disponibilizar eles. Quem mais? Vamos lá, gente. Pode mandar as perguntas. Agora é o momento de vocês compartilharem as perguntas. Sou eu, visionário com propósito, Fernando. Boa. Boa, Fernando. Boa. Boa, boa, boa. Muito bom. Visionário com propósito, uau. Muito bom. Meu Deus, cara. É um visionário com propósito esse. Bora lá. Perguntaram se pretendemos fazer presencial. Não tem presencial da Escola Cultura. É uma plataforma online. Fala pra quem entrar na Escola Cultura vai Ma- ter uma oportunidade. Isso, olha só. Quem entrar na Escola Cultura terá uma oportunidade exclusiva para participar da escola presencial também do Cultura, que é a Escola Awaken. Ela acontece 2 vezes ao ano, né? Janeiro e julho, são 7 dias. É uma escola presencial, mas quem entrar na Escola Cultura vai ter uma condição especial para Escola Awaken. Ou seja, os alunos, quem tiverem lá na Escola Cultura E ficar atento lá e no ficar, do pagamento, e ficar atento na hora do pagamento, que vai aparecer uma oportunidade extra ali, que é uma oportunidade premium, exclusiva, para aqueles que adquirirem um upgrade lá, tá? Vai aparecer que vai ter uma condição especial para nossa escola presencial, ok? Vai ser muito forte. Forte demais. Vamos lá, gente. Manda mais perguntas aí. Vou mandar uma pergunta aqui. Bom, quando começa, a partir do momento que você... pagamentos por boleto demoram às vezes ali uns 2 dias pela compensação bancária. Então, se Isso. você gerou o boleto ali, assim que você efetua o pagamento, depois de 2 dias você vai conseguir ter acesso à plataforma. Isso, depois de 2 dias do pagamento do boleto, a própria plataforma vai identificar o pagamento e aí, depois de 2 dias de pago, você vai receber no seu e-mail informações para você fazer o seu login e ter acesso às aulas, ok? Para quem pagou no cartão, o acesso é imediato. Agora dá para começar ainda Isso, hoje. quem pagou no cartão já tem acesso imediato às aulas, ok? Já pode acessar lá. Vamos lá, gente. Bora lá. Bora. Bora. Mais alguma dúvida? Mais alguém tem dúvida? Mais alguma dúvida? Vamos lá, gente. A gente tá aqui justamente para responder qualquer dúvida de vocês. Todas as dúvidas de vocês. E sobre a idade, tem que ser maior de 18 anos? Não, cara. Você Não. puder comprar. Não tem limite de idade. Pode entrar. Na escola Awaken, sim, que é uma escola presencial lá, limite de idade é 16 anos. Mas na escola Cultura, não. Até criança pode fazer. Pode fazer escola Cultura, sem problema nenhum. Não tem limite de idade. Bora lá, gente. Vamos lá. Manda as perguntas aí. Vamos lá. Vamos lá, pode interagir comigo. Comenta aí. Meu Deus, cara. Muito bom, muito bom. Posso pagar no Pix? Pode, tem a opção, sim, lá na hora do pagamento para o Pix.
Vocês podem ver aqui que no chat tem lá destacado em azul inscrições abertas. O Gustavo também pode postar novamente aqui no chat para você pegar o link de inscrição. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Foi a Joana que fez a pergunta, né? Isso, foi a Joana. Olha lá, ó. O Gustavo colocou novamente aí no chat o link de inscrição. Repete aí as formas de pagamento. Você pode pagar pelo cartão. Isso, Dois ó. cartões, somar limite de 2 cartões. De novo, vou repetir as formas de pagamento. Você pode pagar no Pix, no boleto, no cartão de crédito. Você pode pagar até com 2 cartões de crédito, né? Porque às vezes tem um que tem saldo e outro não tem saldo. Ou melhor, outro tá no limite. Você pode juntar 2 cartões de crédito e fazer ali o pagamento para você fazer a sua inscrição. Felipe Luiz do Carmo, ele diz: pessoal, vamos lá. Participem, pessoal. Ele fez a inscrição? Quem? Felipe Luiz do Carmo? Ainda não entrou, não. Bora, Felipe! Gente, compartilhem essa live aqui. Essa live aqui, ou melhor, essa aula é extremamente importante. Tudo isso que eu tenho compartilhado com vocês aqui durante essa jornada é uma porção do que tem lá na Escola Cultura. É uma porção. Assim, sabe? Uma porção, um aperitivo. É um aperitivo. E tem muita coisa lá na Escola Cultura que eu tenho certeza que vai ser poderoso. Poderoso. Vale a pena o investimento, gente. Vale a pena. Tudo que envolve investimento de conhecer ainda mais, ter mais conhecimento, vale a pena investir. Não é um gasto, não tem um preço. Tem um investimento de valor eterno. É isso aí. Vamos lá. Felipe ainda não fez, Felipe. Vamos lá, Felipe. Bora. Pra dentro. Vamos lá, gente. Vamos para as perguntas aí. Quem tiver perguntas, manda. Manda pra gente. Vamos lá, quero interação com vocês aqui. Uhul! Vou tomando minha água aqui, vou acompanhando vocês, fico aqui para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Se ficou alguma dúvida com vocês, talvez algumas pessoas podem falar assim: ah, mas eu não tenho condição financeira para fazer. Cara, a gente conseguiu parcelar, assim, sabe? Para que todos vocês tenham acesso. Então, o dinheiro não é o problema. É a questão de prioridade, né? A prioridade é extremamente importante. Se você deseja crescer em Deus, ter conhecimento ali, o dinheiro não é o problema. Não é o problema. Talvez você possa estar perguntando: ah, mas eu não tenho tempo para assistir às aulas. Nós gravamos as aulas com tempo para que você consiga assistir, de 10 a 20 minutos. Então, o problema não é o tempo, porque a gente conseguiu organizar as nossas aulas num tempo específico para que você consiga absorver. Talvez você fale assim: ah, mas eu não sou líder. Não é para líderes. É para todas as pessoas que querem conhecer a Deus, querem ser capacitado, desenvolver seu ministério. Olha lá, a Luísa pergunta: sobre a mentoria com os 50 primeiros, irá durar também um ano? Então, os 50 primeiros é só um discipulado apenas de disciplina espiritual. Vai acontecer uma vez só, tá? Apenas é algo exclusivo para os 50 alunos, 50 primeiros. Mas você vai ter acesso a todas as outras, os outros discipulados. Mas os 50 primeiros, eu vou trabalhar a questão de disciplina espiritual em uma aula, ok? Eu vou compartilhar em uma aula com 50 primeiros inscritos sobre disciplina espiritual. Lembrando que é uma aula que as pessoas podem fazer perguntas. Ali, e na aula, né, você pode tirar suas dúvidas ao vivo comigo ali. Sim. Ela entendeu? Ótimo. Mentoria. Benção demais, é isso aí. Benção demais. Benção.
Bora lá, gente. Quem mais aqui tiver alguma pergunta, dúvida, tô aqui para responder. Mais 2 minutinhos aí. Muito bom, muito bom. Então, assim, não tem... Nós fizemos algo que seja muito acessível para todas as pessoas. Trabalhamos aqui durante esse período todo justamente para oferecer algo para vocês com investimento extremamente acessível. Assim como aconteceu na minha vida também, eu quero compartilhar isso com vocês, né? Para que vocês também tenham acesso a isso tudo. Muito bom, muito bom. Mais 2 minutinhos a gente encerra. Gustavo tá falando aqui que em mais 2 minutinhos, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, que já ficou claro, aqui eu já encerro, tá bom? E outra, a gente vai lá nos grupos do WhatsApp, se você está lá no grupo do WhatsApp, se você fez a inscrição na Jornada Renovação da Mente, vai aparecer os grupos do WhatsApp lá para você. E lá nós vamos divulgar os links também. E vamos abrir. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com a nossa equipe. A gente está totalmente 24 horas por dia disponível para responder qualquer dúvida que tenha ficado no ar sobre a Escola Cultura, ok? Essas aulas sobre transformação da mente irão ficar salvas até que dia? Ficarão até sexta. Até sexta, ok? Até sexta. Saem do ar e vão para dentro da Escola Cultura. Isso. E essas aulas também, vocês, quem for aluno da Escola Cultura, terão acesso a essas aulas da Jornada Renovação da Mente. A gente vai mandar só o filé lá, só as melhores partes do Isso. conteúdo e tal. Vocês vão ganhar também o acesso a essas aulas, tá bom? Ótimo. Então é isso, gente. Se não ficou mais nenhuma dúvida aqui para vocês, se aparecer uma outra dúvida no meio do caminho, a nossa equipe estará disponível para responder todas elas. Lá no grupo do WhatsApp, você pode entrar em contato no particular com a gente ali. Também a gente vai abrir os grupos do WhatsApp para o pessoal fazer perguntas. Não, mas pode chamar a gente Ainda no não. privado. Chama a gente no privado ali. Vai lá nos administradores do grupo. Chama a gente lá no privado, que a gente vai te responder todas as perguntas, todas as dúvidas que talvez tenham ficado no ar aí pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês lá na Escola Cultura. Tenho certeza que vai ser poderoso. Vocês vão se juntar a nós aí para sermos fervorosos no Espírito, profundos na palavra. É uma comunidade de pessoas fervorosas no Espírito e profundas na palavra. Beleza, gente? É isso aí. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. E nos vemos amanhã também, às 10 horas da manhã, lá no Instagram. Farei uma live respondendo perguntas, tirando dúvidas, falando um pouco mais sobre a Escola Cultura, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe. Uma boa noite de descanso. E eu vejo vocês na Escola Cultura. Um abraço. Tchau, tchau.